Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arthur, sou professor de Química aqui do Colégio Ângulo Van Gogh e hoje eu vou dar uma relembrada em vocês aí uma parte da eletroquímica, que são as pilhas e as eletrólises. Então, para começar, as pilhas são processos espontâneos, ou seja, ocorre a transformação da energia redox, que é uma reação de oxi-redução, em corrente elétrica. Toda DDP da pilha ela tem que ser positiva. Ou seja, em uma representação básica de uma pilha, nós temos a oxidação, que vai ser o nosso ânodo e de polo negativo, e a nossa redução, que vai ser o cátodo de polo positivo. Arthur, como que eu vou determinar isso aqui dentro do exercício? Alguns exercícios trazem um fluxo de elétrons. Por quê? Porque na oxidação, a oxidação é a perda de elétrons. Então, se o fluxo de elétrons sai desse eletrodo para esse eletrodo, significa dizer que ele é o meu ânodo. Consequentemente, esse aqui é o meu cátodo. Outra forma de ver como que isso acontece sem o fluxo de elétrons é que geralmente o meu eletrodo ele vem corroído, significando então que ele está oxidando. Para relembrar isso, lá na hora do vestibular, a gente tem o CRAL. O que é o CRAL? Cátodo reduz, ânodo oxida. O cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. Então, de novo, cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo polo positivo, ânodo polo negativo. As eletrólises já é um processo totalmente inverso às pilhas. A eletrólise é um processo não espontâneo, ou seja, a reação redox só vai acontecer quando eu passar uma corrente elétrica ali. Dessa forma, a eletrólise então tem uma DDP negativa, certo? Existem dois tipos de eletrólises, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Diferença: eletrólise ígnea ela precisa de uma fonte de calor para acontecer e ela só acontece nos sólidos iônicos. O que é um sólido iônico? Aquele sólido que veio de uma ligação iônica através de um metal e um ametal. O metal de polo positivo e o ametal de polo negativo. Aqui nas eletrólises a função do CRAL também permanece. Cátodo reduz, ânodo oxida. Porém, como ela é um processo inverso à pilha, os polos são alterados. O cátodo agora é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. E é isso que geralmente os vestibulares trazem, Isso em alternativos e vai perguntando sobre o polo negativo e o polo positivo, porque eles querem testar se você sabe que isso são processos inversos. Então, retornando aqui, na eletrólise ígnea acontece em sólidos iônicos, ocorre a formação de um metal de NOx zero, que pode vir como metálico, e o ametal se transforma em um gás, lembrando que todos os gases são na forma diatômica, certo? A eletrólise aquosa, ela vem com a autoionização da água. O que significa isso? A água vai originar para nós o íon H+, que a gente chama ele de hidrônio, e o íon hidroxila. Nesse contexto da autoionização da água, nós vamos ter algumas prioridades de descarga, tanto no cátodo como no ânodo. No cátodo, o íon hidrônio ele vai ganhar dos elementos da família 1A, 2A e do alumínio, e vai perder para os demais. Quando o íon hidrônio ganhar, a reação que eu coloco no cátodo vai ser 2H+, mais 2 elétrons, forma o gás hidrogênio. Lembrando, 2 positivo com 2 negativo, 0. Todo gás tem NOx zero. No meu ânodo, a hidroxila só vai ganhar de ânions oxigenados e do fluoreto, que é o F-1. Arthur, o que é um ânion oxigenado? Exemplo, o SO4-2, o íon sulfato. Se tiver ele na sua molécula, a hidroxila ganhou. Quando não tiver nada disso, se encaixa nos demais e a hidroxila vai perder. Quando ela ganha, a reação que você vai colocar no ânodo é 2OH- forma H2O mais meio O2 mais 2 elétrons. Bom, exemplos das eletrólises. Cloreto de sódio. Esse símbolo aqui para nós significa que essa eletrólise ela é ígnea. Então eu vou fazer a dissociação da molécula. Vai ficar Na+, Cl-. Vou ter o cátodo
e o ânodo. O meu metal ele sempre vai ser o meu cátodo e ele vai ter a função de reduzir, ou seja, Na mais um elétron forma o sódio metálico. 1 menos 1, 0. O meu metal tem que virar um gás que é na forma diatômica. Então, pela regra do balanceamento, eu tenho 2 cloros aqui, 2 cloros aqui, 2 cargas negativas, certo? Segundo passo, igualar a quantidade de elétrons. Então eu pego essa equação e multiplico por 2. Consigo eliminar esses 2 íons multiplicando a equação global por 2. Cancelo, cancelo. Ou seja, 2NaCl formou o sódio metálico mais o meu gás cloro. A minha eletrólise aquosa, mesmo sistema, vou dissociar o NaCl, vou levar em consideração a autoionização da água e agora nós vamos ter aquelas prioridades de descarga. No cátodo, o hidrogênio, como eu havia dito anteriormente, ele ganha dos elementos da família 1A, 2A e o alumínio. O sódio se encontra na família 1A, então significa que o hidrogênio ganhou. Então a equação que eu vou colocar é aquela equação do gás hidrogênio. A hidroxila ganha dos ânions oxigenados e do fluoreto. O cloro não se encaixa, logo quem ganha é o cloro. Logo, fazendo aquele balanceamento, os elétrons estão iguais. Consigo eliminar esses íons multiplicando essa equação por 2, cancelo o íon hidrônio e a equação global por 2, cancelando o íon cloreto. Logo, o que sobrou no reagente? 2NaCl mais 2 moléculas de água forma 2Na mais 2OH- mais o gás hidrogênio mais o gás cloro, que isso aqui pode ter como subproduto o hidróxido de sódio. O que é que vai acontecer no teu vestibular? Geralmente eles vão perguntar qual foi o gás formado no polo positivo, qual foi o gás formado no polo negativo. Aí você tem que lembrar que na eletrólise o cátodo é negativo e o ânodo ele é positivo. Bom, pessoal, o que eu queria relembrar é isso aí, essa parte de eletroquímica. Desejo a todos um ótimo vestibular e até a próxima.